Olá, estamos aqui de volta para nosso encontro de número 21 já. E vamos continuar essa discussão sobre linguagem, sobre a percepção e sobre as formas de organizar o discurso, não é? As diferentes maneiras como a humanidade foi construindo, não é? As suas leituras, a sua forma de organizar a cabeça, de organizar o pensamento. E sem linguagem, isso, sem dúvida, não tem alternativa. E é nesse sentido, então, que vamos dar continuidade a esse nosso encontro. Vamos lá. O ponto de partida para nós não é nada mais e nada menos, e ninguém mais e ninguém menos do que o senhor Vygotsky. Vygotsky é uma figura relativamente desaparecida durante décadas, né, da discussão, principalmente na época em que ele, que era russo e que viveu a Revolução Bolchevique, essa coisa toda, depois foi colocado no escanteio na época do stalinismo e, mais recentemente, ele voltou aí à discussão, já há algumas décadas. E ele era um psicólogo que fez uma série de pesquisas sobre o problema da construção do pensamento. Basicamente, as mesmas discussões que envolveram o Hegel e que envolveu o Kant e que quando chega no começo do século XX, elas continuam aí no jogo, não é? E é nesse sentido, então, que Vygotsky, já tentando aí superar as dificuldades propostas pelo Hegel lá na Fenomenologia do Espírito, vai discutir justamente esta relação entre o sujeito e a linguagem, o sujeito e a fala, na verdade. A tradução de pensamento e linguagem, tanto para o espanhol, como é o caso aqui da capa desse livro, como da publicação no Brasil, esta tradução não bate exatamente com o que deveria ser na língua russa. Na verdade, a tradução é pensamento e fala. E aí essa ideia, né? Quer dizer, que de alguma maneira, quando nós falamos, nós nos apropriamos de um símbolo, este símbolo não morre dentro de si mesmo, ele não é uma coisa parada, morta. Ele, na verdade, para nós, representa a nossa maneira e a maneira como nós conseguimos entender o mundo, a maneira como nós conseguimos, de alguma forma, tornar a nossa experiência, por exemplo, com uma parede, numa experiência com a palavra parede, que não é a mesma coisa, mas que nos permite pensar isso, nos permite imaginar este mundo, né? Imaginar este contexto, seja com relação à parede, à água, ao rio, ou então, no caso lá do quadro, seja em relação ao cachimbo, ou seja lá o que seja. Muito bem, nesse sentido, então, a palavra tem um fundamento, né, para nós. A palavra é algo que nós precisamos refletir sobre ela, nós precisamos dar o sentido que ela precisa ter, na verdade. Ela é a construção do nosso discurso. Nós usamos palavras para praticamente tudo, não é? Então, vamos um pouco mais para frente. E assim, é isso que o Vygotsky nos ensina. Ele diz assim: uma palavra não se refere a um objeto isolado, isto o Hegel já tinha dito, mas a um grupo e a uma classe de objetos. Cada palavra é já, portanto, uma generalização. Eu posso dizer esta parede para uma parede X, como posso dizer esta parede para uma parede Y, desde que eu esteja me dirigindo a ela, ou falando sobre ela. A generalização é um ato verbal do pensamento e reflete a realidade de um modo radicalmente diferente de como esta realidade se reflete em relação à sensação e à percepção que temos de mundo. Então, há uma mediação aí entre tocar alguma coisa e dizer que aquela coisa é áspera, olhar alguma coisa e dizer que aquela coisa é uma montanha,
sentir um determinado perfume e dizer que aquilo é um perfume de uma rosa, ou seja lá o que for. Entre a sensação que nós temos e que os nossos sentidos permitem esta relação corpórea, né, com o mundo, e a ideia então de dar um nome a essas coisas, uma qualidade, uma relação, uma ação, as palavras de uma maneira geral, elas estabelecem um outro patamar do ponto de vista da relação humana com o seu mundo, com o nosso mundo, de uma maneira geral. Então, o significado da palavra é, ao mesmo tempo, pensamento e fala. O significado da palavra é muito mais do que simplesmente aquilo que nós podemos encontrar num dicionário. Porque, na verdade, o dicionário, ele mais ou menos estabelece um conjunto de significados, mas esse conjunto de significados, que é um conjunto de outras palavras, ele, na verdade, só se associa ao nosso pensamento. E é por isso que isto é algo tão significativo, por isso estabelece a maneira como nós organizamos o nosso pensar, organizamos a nossa vida. E imaginamos, então, que independentemente de, vamos imaginar, uma terceira pessoa não está ao nosso lado, nós podemos falar sobre ela, dizer coisas boas ou coisas más, que vão ser compreendidos, então, pelo nosso interlocutor, que vai dizer que nós somos fofoqueiros ou não, mas que, de qualquer maneira, a grande questão é que a palavra nos permite, de alguma maneira, falar sobre coisas que não estão ao nosso lado, permite organizar, então, toda uma comunidade, estabelecer e planejar, não é? Tudo aquilo que nós vamos fazer e assim por diante. Nada tem a ver se o planejamento vai dar certo ou não. O que a palavra permite é trazer o mundo para o campo do simbólico, trazer esse simbólico para o campo do nosso pensamento, associar esse pensamento a toda a nossa experiência de vida, e tudo isso vai se estabelecendo como o conhecimento que temos do mundo. Não é? Isso é extremamente importante. Quando nós estamos imaginando a palavra, agora no sentido aparentemente simplório, né, de ler uma palavra, nós chegamos aí nesse texto do Paulo Freire, que vai dizer para nós que leitura é muito mais do que ficar vendo rabiscos ou palavras e tal. Vamos juntar uma coisa com a outra. Vejamos. Paulo Freire escreve, isso aqui são palestras que ele deu e acaba publicando esses artigos, esses 3 artigos sobre a importância do ato de ler. E vamos pegar aqui um trecho do primeiro artigo deste livro, não é? E vamos tentar conversar um pouco sobre ele. Ele vai, na verdade, ele está fazendo uma palestra, está contando para as pessoas a sua experiência de vida, o como esta questão da leitura do mundo foi aparecendo e ele foi entendendo que significado tinha. Então veja, a retomada da infância distante, buscando a compreensão do ato de ler, aspas, né, o mundo particular em que me movia, e até onde não sou traído pela memória, me é absolutamente significativa. Imaginar então como é que ele, né, imaginando como foi a sua experiência de ler o mundo, né, o que é que significou isso para ele, ainda é algo significativo, isso leva ele à infância. E ele se vê, então, me vejo, então, na casa em que nasci, lá no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fosse gente, tal a intimidade entre nós. A sua sombra brincava em seus galhos, mais dóceis à minha altura, eu me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. Muito bem, a velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço, o sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava tudo isso foi o meu primeiro mundo.
Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como um mundo de minhas atividades, da minha atividade perceptiva. Por isso mesmo, como o mundo de minhas primeiras leituras. Vejam onde ele chega. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles, nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais. Assim, os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam no canto dos pássaros, na dança da copa das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos, as águas da chuva brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Vejam o que Paulo Freire imaginava que era a geografia. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam também na tonalidade diferente das cores de um mesmo fruto, em momentos distintos. O verde da manga-espada verde, o verde da manga-espada inchada, o amarelo esverdeado de uma mesma manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais além de madura. Tudo isso vai nos levar então a juntar uma coisa com a outra. De alguma maneira, quando nós estabelecemos esta nossa relação com o mundo, olhamos então para uma fruta, olhamos para uma árvore, olhamos se alguma coisa está mais próxima ou não, se o rosto da pessoa que está ao nosso lado, ele está nos dizendo que a pessoa está brava conosco, que a pessoa está feliz em estar junto a nós e assim por diante. Se um determinado movimento, não é, do mundo, que significado tem? Que significado tem aquela ventania, aquela onda um pouco lá na praia, um pouco mais alta ou não? Então, que sentido tem isso? O que devo fazer? Como é que eu leio o mundo? Isto é, como é que ao me associar, ao perceber os movimentos do mundo, eu vejo isso como um conjunto de significados. E aí eu tenho que juntar dentro dessa discussão duas coisas, porque se eu, e como no caso aqui de Paulo Freire, ele nos conta sobre a manga-espada que vai mudando de forma, de cor e, portanto, de significado, estas mudanças que estão diretamente associadas a uma percepção de mundo se transformou para Paulo Freire num conjunto de palavras. E cá estamos nós, muitos e muitos e muitos anos depois da infância de Paulo Freire, anos depois de ele ter dado essa palestra e publicado esse livro lá pela Cortez. E muito tempo e com muitas outras experiências, e lá estamos nós, juntando experiências vividas, a experiência de um homem genial como Paulo Freire, a nossa experiência com a língua, a nossa experiência com as palavras, e juntamos tudo isso e tornamos tudo isso uma experiência nossa. E somos capazes então de dizer que ler o mundo não é só ler palavras. Ler o mundo não é só escutar palavras, mas, na verdade, tudo isso acaba se juntando, porque o que nós buscamos é estabelecer uma relação de significados. O que nós estamos buscando é dizer, bom, afinal, o que é que isso significa? Que lugar é este? Como é que eu posso, então, entender o lugar em que estou? Que tipo de comportamento devo ter? Isso está escrito onde? Numa placa? Isso está escrito no conjunto de comportamento das pessoas e, portanto, muitas das mensagens que recebo simplesmente nem faladas são, não é? Muitas dessas mensagens elas estão colocadas no jogo cultural que estabelece então limites, que estabelece possibilidades, que estabelece percursos, caminhos. Tudo isso é um grande movimento que se estabelece nessa relação em que, claro, não existe uma linguagem na manga-espada e nem mesmo uma linguagem naquela árvore.
O que existe é a minha capacidade de transformar tudo aquilo num conjunto de significados. Eu não posso dizer que uma árvore frondosa que me dá sombra e que tem alguns galhos em que eu possa me pendurar neles, ela está me dizendo alguma coisa. Ela em si mesma para pensar e vai dizer, o que é que eu vou dizer a esta pessoa? Não, eu tenho uma experiência com isto, eu vivo isto, meu corpo está associado a isso e eu transformo tudo isso num conjunto de pensamentos, de possibilidades, porque esta mediação entre o vivido e o código, não é? E a linguagem é que estabelece então a possibilidade de organizar o pensamento. Portanto, para além de tudo, falar, e agora vamos conversar um pouco sobre isso, escrever e assim por diante, são as ferramentas que me permitem, então, entender o mundo. No limite em que nós temos, e no limite em que esta relação com o mundo e as ferramentas que nós dispomos vão estabelecer assim essa relação com o pensamento, com a reflexão, com este sujeito que se pergunta e de alguma maneira busca respostas. É assim que a gente pode imaginar então o significado de leitura, porque podemos ler, como diria Paulo Freire, o comportamento de uma determinada pessoa em relação a nós, mas, a princípio, isto é uma inferência, porque a ideia de ler, a princípio, significa ler coisas escritas. E aí vem, então, um movimento extremamente importante, porque, veja, a grande questão é que a palavra, quando ela está escrita, ela muda completamente o sentido que nós temos em relação ao que quer dizer memória. A tradição oral, ela vai estabelecendo a possibilidade de ajustes a cada momento, a cada geração, a cada situação, porque as palavras vão mudando, porque o tom de voz daquele mais velho que nos ensina sobre como devemos nos comportar vai mudando, porque, as sociedades vão mudando, as coisas vão tendo novas referências. Mas a palavra escrita, ela está lá, registrada. E décadas, séculos, milênios depois, nós vamos tentar entender com um ferramental de hoje qual é o significado daquela fala de ontem, do século passado, do milênio passado, de um povo que simplesmente desapareceu e assim sucessivamente. A ideia da escrita, ela nos coloca na situação que nós estamos frente a este recado, não é? Que alguém deu para uma criança, ou pelo menos está querendo nos convencer disso. De qualquer forma, está aí, está escrito. Quando você for escovar os dentes, não se esqueça de economizar água. Isto é extremamente importante. Muito bem. Claro, muita gente diz isso para uma criança. Muita gente. Mas essa disse por escrito. Não sabemos quem é. Não sabemos quem é essa criança, não sabemos quando isso foi escrito e nem por que razão, e se isso foi, digamos, de pendurado ou pregado no espelho do banheiro, ou seja lá o que for, mas de alguma maneira, esta pessoa desconhecida, responsável por uma criança que também não sabemos quem é, tem aqui a sua mensagem lida, colocada na internet, e estamos aqui tentando montar uma discussão sobre linguagem e mudando, portanto, esta concepção de memória, porque temos acesso a uma informação de alguém absolutamente desconhecido, feita num tempo também desconhecido e para pessoas igualmente desconhecidas. E é isso que estabelece uma relação com o registro, não é o escutar, é o grafar. E isto é interessante. Existem muitas formas de grafia.
como nós vamos ver agora, mas, de qualquer forma, este é o interesse imediato, o interesse de que a palavra escrita, ela estabelece, portanto, esta relação que temos com o simbólico e esta relação entre o simbólico, o sujeito e a coisa que aquele símbolo tenta identificar, com o grafismo, com o registro, com a permanência, com a ideia de que nós podemos, então, observar o pensamento de alguém muitos anos depois, em outros lugares, traduzir para outras línguas e assim sucessivamente. Jared Diamond tem uma reflexão sobre isso. Ele diz que os autores do século XIX tendiam a interpretar a história como uma progressão da barbárie à civilização. Isso, né? Na verdade, a história parecia uma coisa linear em que saímos lá, de tentar fazer fogo com uma varetinha até chegar na eletricidade e etc. Entre os pontos mais marcantes dessa transição estava o desenvolvimento da agricultura, claro, a metalurgia, a tecnologia complexa, os governos centralizados e a escrita. Destes, a escrita era tradicionalmente a mais restrita do ponto de vista geográfico. Até a expansão do Islã e das colônias europeias, ela esteve ausente da Austrália, das ilhas do Pacífico, da África subequatorial e do Novo Mundo inteiro, com exceção de uma pequena parte da América Central, da Mesoamérica. Como resultado dessa distribuição limitada, os povos que se orgulhavam de serem civilizados sempre viram a escrita como a distinção mais nítida que os elevava acima dos bárbaros ou selvagens. Acho que todos nós devemos ter tido a experiência de que em algum livro, algum professor, alguém nos disse que a história pode ser dividida em pré-história e a história propriamente dita. E, a história propriamente dita só vai começar a acontecer quando surge a escrita. Antes da escrita, tudo é pré-história. E isso significa justamente essa tentativa de dividir a relação entre o civilizado, de um lado, e os bárbaros ou selvagens, de outro. A escrita é um instrumento de poder das sociedades modernas, permitindo a transmissão do conhecimento das terras mais longínquas e dos tempos mais remotos, com muito mais precisão e com maior quantidade de detalhe. Naturalmente, certos povos, de maneira notável os incas, conseguiram dirigir seus impérios sem a escrita, apesar de que, sem a escrita fonética, nesse sentido, porque tinham lá as suas escritas, e dentre elas a cartografia. E os povos civilizados nem sempre derrotam os bárbaros, como descobriram os exércitos romanos ao enfrentarem os hunos. Aqui, Diamond está tentando fazer um certo tipo de ironia, não é? Porque este Império Romano, que dura 1000 anos, e etc, e tal, cheio de coisas extremamente sofisticadas, e um exército sofisticado, uma maneira de organizar o mundo que vai dominar da Península Ibérica até o norte da África e o norte da Europa. Daqui a pouco, esses exércitos extremamente treinados, centralizados, comandados por gente que sabia ler e escrever, e que é derrotado então pelos hunos, que, de escrita eles não tinham nenhuma tradição, no final das contas. A escrita caminhou junto com as armas, os micróbios e a organização política centralizada como um agente moderno de conquista. As ordens dos monarcas e as frotas estabeleceram suas rotas por meio de mapas e instruções de navegação escritas por expedientes anteriores, ou por expedições anteriores, na verdade. A grande questão, está falando aqui dos mapas portulanos, não é? Esses mapas que traziam junto com as linhas de rumo, com aquela coisa toda que montava, então, os percursos entre um porto e outro, entre um lugar e outro,
E dentro deste processo, né, esses mapas vinham então com uma espécie de texto mesmo, de escrita feita pelos responsáveis disso dentro dos navios e que iam contando então a história, que chegando num determinado ponto daquele mapa se encontrava então uma determinada ilha que tinha um povo que se comportava do jeito A, do jeito B, do jeito C, e que ali tinha um produto A, o produto Z, e assim, bom, mais para frente tinham, corais, e isso era um perigo para navegação, e aí as correntes marítimas faziam. Então todo o percurso, todo o texto, digamos assim, que não estava, ou que eles não sabiam como colocar isso num mapa, num cartograma, acabavam sendo registrados, então, na forma de palavras, na forma da escrita fonética. Muito bem. Então, os relatos explicavam para os exploradores seguintes que condições eles deveriam esperar e os ajudavam a se preparar. Os impérios exultantes foram governados com a ajuda da escrita, embora todos esses tipos de informação também fossem transmitidos por outros meios nas sociedades ainda não alfabetizadas. A escrita tornou a transmissão mais fácil, mais detalhada, mais precisa e mais convincente. Uma das coisas que domina, digamos assim, a nossa cultura é justamente essa ideia. Se está escrito, deve ser verdadeiro. Né? Muita gente ainda fica espantada com a possibilidade de que alguma coisa foi escrita, mas é uma fake news, é uma mentira. A ideia de que a palavra escrita tem mais legitimidade, tem mais autoridade, é alguma coisa que ainda perdura no imaginário das pessoas. É como se a intenção de quem escrevesse, o caráter daquele que escreve e tudo mais, tivesse simplesmente desaparecido do resultado, isto é, da escrita propriamente dita. Muito que bem. Então, esta palavra grafada vai aparecer de diferentes maneiras. Vai aparecer, aqui nós temos um exemplo do Egito, né, e os seus ideogramas. As coisas, então, eram escritas usando não a fonética, se escrevia utilizando de uma relação entre a coisa que se queria simbolizar e o símbolo propriamente dito, com toda uma articulação que depois será traduzida, digamos assim, por essa pedra que vocês estão vendo aí. Essa pedra foi fotografada no Museu de Londres, ela se encontra lá, e ela se chama Pedra Rosetta. Ela tem esse nome porque ela foi encontrada numa cidade com esse nome pelas tropas de Napoleão, e naquela confusão toda em que Napoleão estava tentando dominar o Egito lá. Depois, uma série de outras batalhas ocorreram, os franceses perderam, os ingleses ganharam, pegaram esta pedra, levaram para Londres e ela está lá. Bom, qual é o papel dessa pedra? Afinal, o que acontece é que ela tem um mesmo texto escrito com o objetivo de regulamentar, né, a relação das pessoas com os faraós ptolomaicos, né, nessa época do Egito. E então isto está escrito na linguagem que se usava no Antigo Egito e está escrito em outras linguagens, se não me engano no grego também e tal, não exatamente de uma forma tão explícita, falta pedaços dessa pedra, essa parte que está em hieroglifos, né, que é a linguagem lá dos egípcios, falta uma série de linhas, tem um monte de problemas e tal. Mas, de alguma maneira, durante décadas, grupos inteiros de pesquisadores dizem até que virou uma verdadeira febre na França, esses egiptólogos, essa gente que fica discutindo como é que foi a civilização egípcia, que as pessoas tinham muito mais contato, conheciam muito mais como tinha funcionado a civilização grega, que, por sua vez, se desdobrou na ordem, digamos assim, do Império Romano e que vai ser algo muito mais conhecido do ponto de vista da Europa Ocidental. O Egito era um segredo.
segredo completo, né? Tinha lá suas pirâmides, o seu isso, seu aquilo, seus templos, mas não se sabia muita coisa sobre eles. E esta pedra Roseta, como ela é chamada, ela foi a chave, digamos assim, porque tinha coisas escritas em diferentes línguas para conseguir, então, traduzir aqueles hieróglifos, ou hieroglifos, como se queira, que a gente apresentou no slide anterior. Muito que bem. A grande questão, portanto, é que dos sons mais soltos e associados ao mundo, aos sons das palavras, à palavra escrita, o que nós estamos aqui é acompanhando um processo onde esta relação entre o humano, o mundo e as mediações simbólicas que estão na nossa cabeça vão construir e vão nos levar ao tal do discurso científico e, como vocês vão ver, apesar de talvez ser surpreendente uma discussão como essa, é aí que se organiza então esses discursos todos, inclusive o nosso, isto é, a tal da geografia. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá!